Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O único que é digno de ser louvado, exaltado e glorificado. Nosso Senhor, poderoso Criador, que por amor, graça infinita e misericórdia, nos concede a oportunidade de servi-lo e assim estarmos em comunhão com Ele e com os santos em todos os lugares. Todos aqueles que com um coração puro buscam a servir a Deus em pureza, em santificação e em amor. E isso nos mantém unidos através da agradável, perfeita vontade de Deus. Nós não podemos estar separados em forma de crer em doutrina, mas a palavra de Deus é única, não deve ser hibridada, não deve ser mudada para que pensamentos humanos sejam nela encaixados. Mas todos os pensamentos humanos devem ser tirados de cena. Tudo aquilo que é o homem que acha, Paulo, em várias ocasiões, pelo menos estou me lembrando agora de uma, ele, a respeito de 1 Coríntios 7, do casamento, ele fala, digo eu e não o Senhor. Quer dizer, ele não estava se opondo, ele estava apenas dando o seu pensamento e aquilo que ele dizia. Mas quando ele dizia, porém o Senhor disse a respeito de estar casado e separar-se. Então Deus, Ele não aceita nada que ponha a sua palavra em segundo plano. Não é muito difícil o homem, principalmente quando ele é muito ovacionado, quando ele é muito querido, quando ele tem um dom, uma capacidade de falar, ocupar por muitas vezes o lugar de Deus e receber aquilo que ele não deveria receber, uma honra que deve ser dedicada somente ao Criador. Uma glória que deve ser dedicada somente ao Criador. Então, os líderes que são aclamados recebem títulos, então eles se envaidecem e querem se parecer mais do que aquilo que na verdade são. E Deus não aceita essa glória dada a nenhum homem. Embora esse homem fale em seu nome, mas é para a sua perdição se ele recebe e acata esta glória que o povo lhe dá. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, com isso, nós estamos iniciando aí nosso devocional, nossa palavra deste dia, desejando a todos vós saúde no corpo, na alma e no espírito. Tomemos aqui uma parte das Escrituras, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, começando aqui no verso 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha com outro maior por quem jurasse,
jurou por si mesmo. Então já começa aí, vejam bem. Não tinha outro maior por quem jurasse. Se existisse, ele juraria em nome daquele que ele se considerava era mais alto do que ele. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. Pronto. Estava a promessa feita com juramento. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. É claro que durante esta jornada de 25 anos que Abraão teve até que Isaac viesse, ele teve muitos momentos difíceis, talvez afrontado, porque 25 anos de espera, né? Agora, o que vês continuando no verso 15? E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem lhes é superior. Às vezes as pessoas dizem assim, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Você jura? Juro por Deus. A palavra de Deus nos diz que seja, pois, o nosso falar sim, sim, não, não. A ninguém não devereis jurar. Jesus disse isto. Agora, assim querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isto para por duas coisas imutáveis. Quais são essas duas coisas imutáveis? Nas quais é impossível que Deus minta. Portanto, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança, lançar mão da esperança proposta. Da esperança proposta, da promessa proposta. Então temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus é único e Ele não reparte a sua glória com ninguém. Então nós encontramos durante a vida pessoas que foram usadas por Deus e se envaideceram, se achando através das pessoas que eles são mais que Deus. Agora, Deus é a rocha cuja obra é perfeita, né? E todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça, porque ele é justo e reto. Qual dos homens poderia receber essa atribuição a ele? Peguem os líderes mundiais que se tornaram pessoas poderosas, idolatradas, louvadas e até mesmo, em alguns pontos, adoradas. Se tornaram ídolos de seus seguidores. Note bem o perigo que há nisto, de se elevar uma pessoa a qual Deus usa a uma categoria, a uma posição que Deus não deu. E quando ele se acha nessa
posição, então ele se acha capaz até mesmo de fazer aquilo que Deus não deixou para homem nenhum fazer, achar que ele pode fazer. Então ele começa a criar coisas essas fora da palavra e deixa a palavra de Deus na sua simplicidade e singeleza em segundo plano. Deus através do fulano fez mais milagres que o próprio Jesus, então aquilo pode levar a pessoa a receber algo que o leva a se perder. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 28, está escrito: Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. As tuas palavras são verdade. E o que diz Romanos, capítulo 3, portanto, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Portanto, tudo o que eu digo que sai fora dessas escrituras, então é responsabilidade minha, não é? Porque como eu vou dizer algo que não está escrito, se Deus deixou as coisas escritas aqui, para que nós possamos nos orientar através delas. Então eu vou trazer uma nova luz, além desta luz que já foi manifestada do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para nos guiar em toda a verdade. Portanto, não existem duas verdades em relação à vida, à salvação. A verdade é Cristo. Então, o Espírito Santo nos é dado para que nós nos escapemos de colocar uma pessoa como que superior ao próprio Jesus Cristo. Aí você pensa assim, mas isso não acontece, isso é impossível. Pois isso acontece. Os líderes às vezes se tornam mais autoridades para seus fiéis do que a própria Escritura. Eles dizem o que pode, o que não pode, não importa o que diz a Escritura. A gente tem presenciado, visto isso durante a vida. Afinal de contas, eu tenho aí 56 anos que ouço o Evangelho. Já passei por vários líderes, já servi a vários, e a gente percebe como eles se tornam vaidosos, como eles se tornam prepotentes. O próprio Deus encarnado, ele nunca foi prepotente. O próprio Deus encarnado, ele nunca foi vaidoso. O próprio Deus encarnado, ele se tornou servo, lavador de pés. É isso mesmo que você está ouvindo. O único e soberano Deus, o único que deve ser louvado, adorado e receber glória. Deus não aceita nada que põe sua palavra em segundo plano. Se alguém põe a Bíblia em segundo plano, ele é simplesmente um carnal, caído da graça de Deus. Para colocar uma mensagem em primeiro plano, não importa o que diz a Bíblia, importa o que diz o profeta? Não existe esse tipo de profeta. Deus deixou a lei, deixou Moisés. E todos os demais que surgiram depois de Moisés
Pode pegar todos. Lá no Velho Testamento, eles levaram o povo a observar o que Moisés tinha deixado escrito. Até que chegou a finalização daquele ministério, porquanto veio Jesus. Agora, Deus é verdadeiro. De maneira nenhuma, Deus pode ser ficado em segundo plano. Porque seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Romanos 3:4. Então é impossível que Deus minta. É impossível que Deus fale, pois Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. O Senhor que permanece fiel para tudo sempre. Salmo 146, verso 6. Então, meus amados e preciosos irmãos, é bom sermos zelosos, mas zelosos do bem. Porquanto, não se engane só com o zelo. O zelo tem que ter entendimento. Você deve ser zeloso da verdade e não da falsidade. Tem pessoas que defendem os seus líderes mais do que defendem a palavra. Os líderes se tornam mais do que as palavras para eles. O pastor se torna mais do que a Bíblia para eles. Portanto, se tornam idólatras. O profeta se torna mais do que a palavra, ele profetiza falsamente coisas que não acontecem e mesmo assim é venerado. É adorado, portanto, quando isso não deve acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.